A paz do Senhor, igreja. Podei vos assentar, glória a Deus. Gente, me deu um arrepio gigantesco agora aqui. Me deu um arrepio muito gigantesco porque, sabe, o presbítero Rodolfo, ele não leu o meu esboço. E isso que ele falou é exatamente o que Deus colocou no meu coração e matutou no meu coração a tarde inteira, que é a respeito do suportai-vos uns aos outros. Ai, Jesus amado, ele falou exatamente aquilo que eu quero estar compartilhando com vocês, o que me ratifica, o que me dá a confirmação de que Deus quer mesmo essa mensagem para os nossos corações. E eu gosto muito da mensagem no estilo que é hoje, porque para mim é uma mensagem de admoestação, é uma mensagem de advertência, mas de um crescimento. E isso, para mim, quando Deus fala dessa forma ao meu coração, eu fico muito feliz. É o estilo de mensagem que eu gosto. Eu gosto do Espírito, gosto do fogo, mas quando Deus fala algumas palavras que confrontam o meu ideal, isso eu sei que gera uma transformação tremenda no meu coração. E o tema que eu quero trazer hoje para vocês é exatamente isso, sobre suportai-vos uns aos outros. Sabe, eu entendo isso que o presbítero falou agora sobre a correria que estão sendo os nossos dias, sobre todo o vapor que a gente está passando o dia. A palavra de Salomão, ela vem se cumprindo, que os dias hoje, eles está passando como um sopro para a gente. Tem sido para a gente dias difíceis onde tem sido encurtado de fato. Eu não sei se é por conta da apostasia, já está chegando assim a questão da vinda de Cristo, e a gente espera ansioso por isso, como a gente cantou aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus quer que nós nos endireitemos com Ele, para que assim nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem de propósito, não para a minha e para a sua vida exclusivamente, mas para a vida do povo de Deus, o reino de Deus, a progressão do reino de Deus. Amém? Por isso, eu quero pedir para que você então abra a sua Bíblia em Colossenses 3, 12 e 13. Irmãos, eu vou tentar conter um pouco a minha fala aqui, não vou gritar como eu sempre grito, os irmãos ficam bravos comigo, mas eu vou tentar me conter, porque amanhã eu vou pregar numa assembleia. Esse horário eu vou estar pregando numa assembleia de Deus. É a primeira vez que eu vou estar saindo para pregar, desde quando eu sou presbítero, para fora da igreja, e eu peço que os irmãos me revistam em oração, porque eu tenho certeza que Deus quer falar ao povo daquela igreja. E para mim é uma grande honra ser mais uma vez usado pelo Senhor, ser um cooperador para a obra de Deus. Não tem privilégio maior na minha vida do que ser um mensageiro da palavra do Senhor. E eu espero que em nome de Jesus Ele me use com grande poder e glória amanhã para falar aos corações dos nossos irmãos assembleianos. Afinal, domingo passado a gente teve um ex-assembleiano, um pré-assembleiano pregando aqui, e quantos foram edificados semana passada pela palavra que foi lançada aqui? O Maicão pegou e compartilhou uma palavra muito abençadora para a gente, onde falava sobre construção, a graça, mas sobre construção. E é sobre mais ou menos isso que eu quero trazer com vocês. O pastor Leandro, na virada do ano, pregou muito firme sobre a questão da gente estar sendo capacitado, a gente está sendo ungido, preparado em unção, banhado em unção, para que a gente possa viver, romper com o extraordinário e poder viver coisas maravilhosas para os nossos ministérios, para as nossas vidas. E a palavra do pastor Leandro, eu lembro até hoje, não sei se vocês se lembram da palavra relacionada à maratona, onde ele, em certo momento, ele falava que teria um momento em que a gente começaria a esmorecer, começaria a parar, a cansar nessa maratona. E ele mencionou que teria alguém com a palavra, que a gente usa a palavra de staff, a palavra de staff. E essa palavra significa um apoio, um auxílio, alguém que pode te ajudar a fazer algo. E nessa palavra, e é muito usada mesmo na maratona, o staff, porque eu vi lá que é relacionado ao bastão, a passagem de bastão. Mas nessa palavra eu achei muito interessante, porque ele nos direciona a ter alguém na nossa maratona,
E a gente já está em percurso na maratona, a gente está no final do primeiro trimestre, quer dizer, o terceiro mês já está indo. Ele pregou semana passada, parece, e já está acabando o primeiro trimestre. Mas nessa maratona eu quero ser um com você, ou melhor, eu quero que você entenda de Deus nessa noite que todos nós devemos ser staff, que todos nós devemos ser apoio para aqueles que precisam. E você pode até me questionar, mas presbítero, a minha vida está muito corrida, a minha tempestade, o meu barco está balançando por conta da tempestade, está sendo difícil, está sendo desanimador, os 3 primeiros meses, só Jesus na causa, parece que o ano está começando agora. Mas uma palavra eu tenho para você, a palavra é: sai da caverna. Sai da caverna, meu irmão. Iguais a você tem mais 7.000. Mais 7.000 que estão passando pelo mesmo percurso e que não se prostram, não desanimam, não se renderam a Baal. Entenda isso, é tempo da gente tomar um fôlego, receber esse apoio e correr. Como eu falei na semana passada, quando o presbítero Rodolfo terminou a palestra, a mensagem dele aqui, eu olhei para ela e lembrei de palestra, tá vendo? Isso me deixou traumatizado, esse negócio de empreendedores, gente, perdão. Mas a mensagem do presbítero Rodolfo aqui, é onde eu falei, olha, quem que está do meu lado na guerra, que é tão importante quanto saber, é mais importante do que a própria guerra, é saber quem está do meu lado, para saber se eu posso ou não contar com essa pessoa. E sabe, é exatamente isso, nessa maratona nós precisamos ter o entendimento e sermos essa pessoa com quem a gente possa contar. Por quê? Porque, de fato, o dia mal vem para mim e eu preciso saber quem está comigo. O dia mal vem para você e você precisa saber quem está com você, com quem você pode contar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Só que Jesus nos ensinou de uma forma mais prática, né? Além de toda essa parte teórica, Ele quer que nós agimos, que nós possamos agir, então, em prol de sermos essas pessoas com quem, de fato, a gente possa estar contando. Vamos lá, então, o texto é de Colossenses, capítulo... Opa, vai, benção. Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Para você que não abriu ainda, vai estar sendo projetado aqui. Amém? E diz assim a palavra de Deus na versão NAA. Portanto, como eleitos de Deus, que nós somos eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoe também uns aos outros. Amém, amém e amém. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Paulo aos nossos irmãos de Colossos. E eu quero destacar aqui comigo e contigo, eu quero entender do Senhor nessa palavra, a palavra que diz suportem-se. A palavra suportar, aplicada aqui no começo do versículo 13, ela não é relacionada a tolerar. Não está nada relacionada a tolerar, embora sejam sinônimas. Não estão relacionadas a tolerar. Tolerar é o que eu faço com a Kedma. Eu falei para ela que ia brincar com ela. Tolerar é o que eu faço com a Kedma todo dia aqui, tolera ela na igreja. Brincadeira, gente. Mas a palavra suportai aqui é na questão de dar suporte. Suporte aos nossos irmãos. Quer dizer, eu quero e preciso contar com quem está ao meu lado, com quem tem recebido o alimento que eu tenho recebido, para poder contar. Aqui é o que Paulo está dizendo aos Colossos. Quer dizer, vocês têm que entender, se revestir do poder de Deus para poder prestar o suporte. Mas, presbítero, é você que tem que prestar o suporte? Não. Paulo está dizendo, não é a liderança da igreja, Paulo está dizendo a uma igreja como um todo. Quer dizer, todos ali teriam essa incumbência de estar suportando os seus outros irmãos. Quer dizer, Deus atribui essa responsabilidade não a um cargo, mas àqueles que são eleitos nele. E eu e você, nós somos eleitos no Senhor, amém?
O pensamento que eu quero entender com vocês, então, é relacionado a suporte. É o primeiro pensamento que eu quero entender com vocês. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:2, e eu quero abrir com você também, eu quero estar lendo, porque Paulo também dizendo aos Gálatas ali, ele fala o seguinte, em Gálatas 6:2, ele fala assim, ó: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo. E olha, gente, como está extremamente relacionado ao que o presbítero Rodolfo falou exatamente aqui para a gente. O presbítero Rodolfo já orou pelo que a gente estaria pregando, e sem ler esboço, sem ver nada, porque ele não teve acesso a nada, não compartilhei isso com ninguém, a não ser o Michael que viu aqui o meu esboço, mas mais ninguém. Mas preste atenção na palavra do Senhor. Ela diz: levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Amai o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se você levar a carga do seu irmão, você assim estará cumprindo a lei de Cristo. E olha o que diz no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, eu prefiro a versão NVT, que ela fala assim: se você se julga mais importante que o seu irmão, a ponto de não poder ajudá-lo, ele fala assim, ó, engana a si mesmo. Quer dizer, se você se acha mais importante que o seu irmão, a ponto de não conseguir prestar o apoio que o seu irmão precisa, você não está entendendo nada do que é o Evangelho. Paulo, ele destaca isso para o pessoal de Gálatas ali nesse momento. E o que eu quero entender com vocês? Exatamente o que Paulo tem nos ensinado. Irmãos, nós estamos vivendo em dias onde nós estamos pensando somente no nosso próprio nariz. Como diz Tiago, nós estamos vivendo, pedindo a Deus em prol exclusivamente do nosso deleite. Quer dizer, estamos vivendo em um tempo onde nós só confirmamos a mensagem do Senhor até a parte A, onde diz, somente a parte B, que diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, nós estamos vivendo de uma forma um tanto quanto oposta. Eu consigo entender que a demanda, a necessidade, a correria, o tempo mais curto, tudo isso tem desfavorecido o fato da gente estar se preocupando com alguém. Mas se está escrito na palavra do Senhor que eu e você temos que suportar, temos que servir de suporte para o nosso irmão, é porque Deus nos dá o entendimento e nos dá a capacidade para que assim nós possamos auxiliar o nosso irmão. E como eu falei, um dia bom eu posso auxiliar o meu irmão, e no dia mau eu posso ser aquele que vai ter um abraço envolvente do meu irmão. Então nós temos que entender isso, que Deus ele está falando aqui, através da vida de Paulo, é conosco. Ele não está falando somente a mim. Eu tenho esse trabalho, eu tenho alguns afazeres que eu estabeleci para mim, de estar orando pela igreja, de estar orando pelo irmão. Às vezes eu pego a minha lista de contato da igreja aqui e começo a orar aleatório por alguns irmãos. Mas isso não é incumbência simplesmente minha. Fazemos parte de um corpo, e se alguém não está bem, automaticamente o corpo todo padece. Quando Luiz Hermínio usa uma frase muito interessante, uma experiência muito interessante que ele teve, que ele estava com uma dor no ombro, ele tem uns tiques meio estranhos. Eu também tenho algumas coisas nesse sentido, queria ter a unção que ele tem, mas eu tenho os tiques mais ou menos nesse sentido. Mas por conta disso, ele vai ao médico, porque estava gerando uma dor no ombro dele. Quando ele chega no médico, ele vai tomar uma injeção. E aí ele vai tomar a injeção, ele já vem para a enfermeira e faz assim, ó. A enfermeira fala assim para ele: não, é aqui, ó. E é muito legal isso. O que a gente consegue entender? Que quando alguém do corpo está ruim, alguém do corpo está perecendo, outra parte do corpo paga por isso. E por isso nós temos que entender exatamente que nós precisamos estar no nosso dia bom, num relacionamento íntimo com Deus, a ponto de podermos prestar o suporte para os nossos irmãos. Gente, só beber água aqui, porque estou exagerando. Senão a garganta padece, eu vou ter que tomar a injeção.
E é muito legal isso, porque entender que eu não tenho culpa nisso. Eu não tenho culpa do ombro estar doendo, eu não tenho culpa do irmão estar perecendo. Irmão, essa culpa também não é minha, de fato não é nossa, mas teve alguém que pagou pela minha e pela tua culpa, a culpa que eu e você não éramos capazes de pagar, alguém pagou numa cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, contemplando e celebrando a vida em Cristo Jesus. Por isso é muito importante nós entendermos que nós somos, a partir do momento que trabalhamos em prol dele, nos tornamos a imagem, a semelhança dele. E o que é que o nosso Salvador fazia? Se não servir pelo resto do corpo. O que é que ele fez naquela cruz, se não foi por mim e por você, assumindo uma culpa que não era dele? Eu fico imaginando Jesus, é bom falar sobre isso, que a gente já está entrando na época de Páscoa, né? E o pastor vai falar sobre a Páscoa agora no domingo, mas eu fico imaginando Jesus, ali no Getsemane, sofrendo por algo que corrompia ele. O que era? O peso do pecado de uma humanidade sobre os ombros dele. Alguém que até então era sem mácula, assumiu o que era meu e teu, o que nós não éramos capazes de resolver. Ele até o último minuto se manteve obediente e padeceu por nós naquela cruz. Se entregou por mim e por você. E é muito, muito importante eu e você termos o entendimento disso. Muito importante é nós pensarmos em todo o sacrifício, tudo que ele fez naquela cruz, porque quando nós começamos a adorá-lo, quando nós começamos a admirar o que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, nós começamos a contemplá-lo, nós começamos a admirar por tamanho amor, nós começamos a amar, e é isso, é essa contemplação que o salmista diz, que nós nos tornamos semelhantes a quem? Aquele que nós contemplamos. Por isso que é importante a todo instante nós declararmos o nosso amor por Jesus Cristo. Vemos toda a obra redentora dele. Para quê? Para que eu e você possamos nos tornar cada dia mais a imagem e a semelhança dele. Suportai-vos uns aos outros. Final do primeiro trimestre. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz no final do ano, quando eu preguei aqui no altar. A vida de quem você transformou no ano passado? Você foi usado por Deus para transformar a vida de quem no final do ano passado? Sabe, se a sua resposta foi, eu não transformei vida nenhuma no ano passado, não. E se a sua resposta ainda agora continua sendo, eu não transformei ninguém até agora, em nome de Jesus, se volte para isso. Se volte para pensar em ajudar, em suportar alguém, porque Deus te chamou exatamente para isso. Ele não te chamou para ficar vindo aqui, cultuando Ele uma vez por semana. Não é esse o intuito dele ter te chamado. O que Ele quer de mim e de você é que nós sejamos flechas no arco do arqueiro, para que possamos, enfim, acertar o alvo e transformarmos não apenas uma vida, mas uma geração. Imagine se os nossos antepassados, os nossos avós, os bisavós, não tivessem tido a gana, a vontade, o desejo de levar o evangelho adiante. Será que eu e você estaríamos hoje aqui? Será que essas crianças que acabaram de subir podem contar comigo e com você para estar levando o evangelho adiante? Reflexão. Eu quero entrar no meu segundo entendimento com vocês, onde fala de não simplesmente suportar, sem simplesmente ser a teoria, mas a prática de tudo. Quem suporta vive uma vida de oração. Quer dizer, a partir do momento que eu começo a entender que eu preciso dar um suporte para o meu irmão, eu começo a orar por ele, eu começo a interceder por ele. Isso é uma maneira prática de eu agir, é uma maneira prática de eu começar a propagar aquilo pelo que eu fui chamado a fazer. É uma maneira que você tem de conduta de vida. Afinal, nós oramos quando vamos tomar uma decisão importante.
Por quê? Porque nós oramos como Moisés: Senhor, não me permita me mover para lugar algum sem que o Senhor esteja comigo, porque senão o povo não vai reconhecer que eu sou o teu povo, o povo não vai me chamar de povo de Deus, as outras nações não me chamarão de povo de Deus. Então, se a gente toma essas decisões para nos mudarmos, para mudar a nossa vida, alguma coisa muito importante na nossa vida, por que não começar por oração, por alguém que a gente sabe que necessita? Quer dizer, nós sabemos que se nós intercedemos por outras pessoas, nós podemos mudar a história de outras pessoas. Quando nós oramos, quando nós nos voltamos ao Senhor por outra pessoa, nós começamos a obedecer o segundo mandamento. E quando nós começamos a obedecer o segundo mandamento, automaticamente os céus se rompem em meu e em teu favor. Quer dizer, Deus, Ele quer que eu e você façamos isso em prol dos nossos irmãos. A palavra do Senhor diz assim em Tiago 5,16: orai um pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, a mim e a você foi atribuído uma carga, uma responsabilidade, um poder, uma autoridade de interceder por alguém e mudar a história dessa pessoa através daquilo que nós dizemos. Nós vemos na história de Abraão, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, ali estava para ser destruída a cidade, Abraão usa da autoridade, do poder da palavra, dessa oração em favor de seu sobrinho Ló. E por conta da intercessão de Abraão, Ló foi poupado. Por conta da intercessão de Abraão, Ló teve a sua vida transformada para viver novos planos no Senhor. Por conta de uma oração, porque alguém se preocupou com ele, ele pôde viver uma segunda oportunidade. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes é isso que as pessoas esperam de mim e de você. Muitas das vezes as pessoas esperam que eu e você não simplesmente oremos, mas também expressemos um abraço para a pessoa. As pessoas esperam que quando nós estamos nos preocupando com ela, nós nos voltemos para ela em atenção, para que assim ela possa de fato abrir o coração para nós, através de uma confiança. Eu queria fazer desse culto um culto prático contigo. Como eu falei agora aqui, o tema desse segundo é suportai-vos em dedicação. E eu quero fazer você se dedicar nesse momento. Eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos. Pense em alguém aí para mim, que você gostaria de interceder nesse momento pela vida dele. Pode ser alguém da igreja, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Se não tiver ninguém, ora por mim, intercede pela minha vida. Eu vou ser eternamente grato a você pelas suas intercessões, pelas suas orações. Mas comece agora, no seu subconsciente, aí no seu íntimo, comece a lembrar de alguém e comece agora, nesse momento, a orar por ele. Senhor Jesus, em teu nome eu peço, Pai, que o coração desse teu servo, desse teu filho agora que está nesse momento intercedendo pela vida de alguém, ele venha a ser moldado, transformado, ele venha a se tornar em alguém que se preocupa com alguém de verdade, ele venha a se tornar alguém que ame alguém de verdade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que disso se forme um hábito, que disso se forme uma rotina, que disso se forme, Senhor, uma expressão máxima de amor para com outras pessoas e um cumprimento da obediência do Senhor, que é de amar o próximo. Eu te peço em nome de Jesus, não apenas molde a eles, ó Pai, mas também aqueles por quem estão sendo intercedidos, ó Deus. Senhor, que a oração do justo, que tem muito muito valor, ó Pai, venha a alcançar o teu coração e que os céus se movam em prol desses que estão sendo pedidos por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos com um coração totalmente voltado para Ti nesse momento.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quando intercedemos por alguém, nós estamos começando a fazer parte. Quando nós estamos intercedendo por alguém, nós estamos, além da empatia, começando a fazer parte dessa questão da vida de alguém. Quando nós começamos a nos voltar para isso, nós estamos falando para Deus: Deus, eu faço parte desse problema, eu quero que o Senhor me use para ajudar essa pessoa. E isso é muito importante, porque a palavra fala em Romanos 12:15, ela fala assim: alegrai-vos com o que se alegram, e chorem também com aqueles que choram. Quer dizer, você começa a fazer parte em amor, em corpo, junto com esse que tem a grande necessidade. Meu irmão, se hoje você está no dia bom, meu irmão, seja suporte para aquele que está passando pelo dia mal. Se você está no dia mal, receba a oração, então, desse que está vendo você, desse que está vendo a sua situação, está vendo todas as condições que estão sendo lançadas contra você, todas as dificuldades, as tempestades que estão vindo contra você. Receba, meu irmão, essa ajuda. Abra o teu coração com a disposição de receber o carinho do Senhor, o afago do Senhor. Porque se tem alguém que não vai te dar nem pedra e nem cobra, esse alguém é o teu Pai, que te ama muito mais do que nós aqui. A palavra, então, ela diz que nós simplesmente temos que nos envolver, então, nessa necessidade que o corpo está passando. E esse envolvimento pode ser através de um carinho, pode ser através de uma atenção que você dá para esse irmão. Muitas das vezes, irmãos, nós que somos casados, muitas das vezes a mulher, como homem também, isso é uma necessidade, uma carência humana, uma necessidade de relacionamento estabelecida no Éden. Mas, enfim, nós temos como necessidade de sermos ouvidos. Muitas das vezes a sua mulher senta para falar com você não está entendendo nada do que a abençoada está falando. Ela começa a falar, ela só quer exatamente isso. Ela só quer um ouvido. Alguém que dê esse momento de atenção para ela. E às vezes você não dá solução nenhuma, ela fala: obrigado por tudo que você fez por mim. Com o homem é a mesma coisa. Muitas das vezes nós queremos só nos reunirmos entre nós mesmos, jogar uma conversa fora, falar com o outro, expressar para o outro a confiança que nós podemos ter um com o outro. E assim é a necessidade sendo suprida. Sabe, muitas das vezes, o homem mesmo, ele só quer se sentir acolhido. Ele só quer se sentir abraçado. Eu converso com os visitantes que vêm aqui, a maioria, eles têm expressado exatamente isso. Na Igreja de Cristo Arena, eu fui acolhido, eu fui abraçado. Isso é uma cultura, isso faz parte de nós, esse acolhimento, essa manifestação de carinho, esse abraço. Eu não estou vendo aqui a irmã Érica e nem a irmã Zilda, mas sabe, a irmã Zilda, uma morenona que vem aqui, ela vem de moto, ela é aqui do Matão mesmo, ela vem de bolsa, fazendo propaganda já para a irmã, mas ela vem de bolsa aqui na cidade, no bairro, e ela falou para mim, ela estava dando testemunho dela para mim, falando assim: olha, irmão, é muito legal que eu vim aqui sem pretensão alguma, eu vim só porque minha mãe estava internada, e eu precisava ouvir a palavra de Deus, mas assim, na verdade mesmo, o que eu precisava era de um abraço. E sabe, a irmã Érica estava na recepção, ela recebeu a irmã com carinho, com um sorriso, com o que nos é peculiar, esse acolhimento. Só que a irmã Érica foi um pouquinho mais além. Ela falou assim para a irmã: irmã, posso te dar um abraço? Por conta desse abraço, a irmã Zilda falou, por conta desse abraço, eu continuei na igreja. Por conta de algo a mais, por conta de uma preocupação, uma demonstração de carinho da parte, não foi do presbítero. Eu já ouvi o irmão falando, testemunhando aqui, o pai da Thay, fala assim: ó, eu vi na igreja, de repente eu vi um irmão sorrindo bonito para mim assim, eu falei: gostei. E era meu respeito, quer dizer, mas não foi o presbítero, não foi o pastor Leandro com toda a simpatia dele, não. Foi uma irmã que senta aí junto contigo, que entendeu o que é cuidar do próximo, que entendeu o que o presbítero Rodolfo acabou de declarar aqui, o se preocupar com o próximo,
Por conta dela, a irmã Zilda hoje, ainda hoje, está com a gente. Eu glorifico a Deus por pessoas tão sensíveis ao coração do Senhor, em nome de Jesus, que você possa ser uma dessas pessoas sensíveis também. Eu queria, como já está sendo um culto meio que aplicativo, meio que dinâmico, um pouco tanto quanto diferente, a gente já parou para orar e interceder por alguém. O que eu quero pedir para você nesse momento, então, é para que você pegue o teu celular. Todo mundo está de celular aí? Pega o teu celular na mão. Se for possível, mande uma mensagem para essa pessoa que você orou por ela. Pergunte só para ela assim, sem nada. Só estou mandando mensagem para você, para perguntar se está tudo bem. Mostre seu carinho por ela. Mande uma mensagem e fale para ela, está tudo bem contigo? Mas esteja com o coração aberto, meu irmão. Esteja com o coração aberto. Você que está se preocupando com essa pessoa, esteja com o teu coração aberto para ouvir quando ela falar, olha, não, eu precisava de algo. Esteja solícito para atender uma necessidade, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração ajudando alguém. Ajude as pessoas com atitudes práticas. Não é para ficar no WhatsApp não, irmão. Vamos lá, vamos voltar para cá. Mande a mensagem e vamos voltar para cá que já está terminando, tá bom? Mensagens, ajude as pessoas, suportai-vos as pessoas com atitudes práticas. A palavra do Senhor fala em Tiago 2, 15 e 16, ela fala o seguinte, ela fala, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide, vai em paz, quer dizer, a pessoa está com fome, a pessoa está sem roupa, você fala assim, vou orar por você, irmão, vai em paz. Se ela estiver, vai em paz, ide, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? De que vale nós hoje simplesmente orarmos? Falar para a pessoa, Deus vai te abençoar, se nós não estamos com o coração disposto a atender aquela pessoa. Sabe, muitas das vezes, Deus ele vai colocar pessoas em nosso caminho somente para isso, para nós podermos manifestar a benevolência para com essa pessoa. Certa vez eu estava aqui, terminou o culto, eu fui parar ali para esperar minha filha no posto ali do Shell, que estava com o Jorginho não está aqui, e eu fiquei parado ali com a minha esposa. Rapaz, um irmão, uma pessoa veio aqui para a gente, Andari, ele estava em estado de rua, mas ele veio para a gente e veio falando algumas coisas, ele viu que a gente estava com Bíblia, veio falando sobre Bíblia, falando, e ele falou assim, eu não quero dinheiro não, a única coisa que eu queria é a palavra de Deus. A minha esposa tinha uma Bíblia que eu tinha dado para ela um bom tempo, Bíblia da mulher, gente, Bíblia da mulher, tinha dado para ela um bom tempo. A abençoada foi e deu a palavra para aquele irmão. Aquele irmão tinha necessidade de algo, ele não pediu dinheiro, ele não pediu alimento, gente. Ele pediu a palavra, e foi isso que foi dado. Sabe, teve uma vez também que eu entendi no coração de uma pessoa, estava em pleno dia das crianças, eu fui jogar bola. Muito tempo atrás, né, gente? Jogar bola, muito tempo atrás. Mas, enfim, eu fui jogar bola e eu passei no semáforo, eu vi um homem vendendo, e do lado estavam os 2 filhos deles, assim. Os 2 filhos dele, assim, brincando. Puxa, dia das crianças, eu tinha comprado presente para os meus filhos, o pai estava ali vendendo, e as crianças brincando com um pauzinho, brincando ali no semáforo. Falei, poxa, estou indo jogar bola, senhor. Vou me exercitar, vou fazer o seguinte, se o Senhor tocar no meu coração, se eu me lembrar dessas crianças, depois do jogo, eu volto aqui, compro um presente e trago aqui para elas. Vou dar dinheiro, não vou dar presente. Amém. Eu fui, me aqueci, comecei a jogar, e as crianças não saíam do meu coração. Eu falei, Deus, depois do futebol,
Era 2 horinhas só de futebol, naquele tempo eu conseguia correr. Era 2 horinhas só de futebol. Eu falei, Senhor, depois. Eu tive que parar. Falei, gente, desculpa, eu tenho que ir embora. Eu tive que parar. Fui na loja de brinquedo e comprei. Eu não vi nem os meus filhos com um sorriso tão lindo quanto aquelas crianças por ter recebido 2 presentes. Foi a coisa mais linda que eu acho que eu já fiz por alguém, acho que foi isso. A coisa mais linda que eu fiz por 2 crianças foi isso. Eu comprei uma boneca para um e um carrinho para outro. Essas crianças ficaram extremamente felizes. O pai ficou um pouco acanhado, mas agradeceu de todo o coração. Mas o sorriso daquelas crianças, rapaz, foi sensacional ver aquilo. E é isso. O nosso suporte, o nosso entendimento que podemos auxiliar as outras pessoas através da nossa prática, da nossa ação. Isso pode mudar a vida de outra pessoa. É a nossa intenção, o nosso ouvido, o nosso coração totalmente aberto ao Senhor que pode ser usado para mudar a vida de outra pessoa. Eu e você simplesmente temos que estar atento a Deus. Num canal direto, no Wi-Fi totalmente conectado ao Senhor, para que então Ele possa nos usar como, de fato, realmente tem que usar. Sabe, nos últimos cultos do pastor Leandro, ele gosta muito de, é o perfil dele, a característica dele, ministrar poder, principalmente no culto da fogueira. Eu falei, Senhor, eu não saio daqui hoje sem que o Senhor me use. Olha, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imperfeito, minha busca mediante ao Senhor é muito fraca, não sou digno de carregar a tua presença, mas Senhor, por favor, graça, misericórdia, se eu tenho algum crédito mediante ao Senhor, como Ezequias, usa-me. Irmão, foi impactante, eu me aproximava assim de algumas jovens ali, e essas pessoas, elas começavam a cair, eu nunca tinha manifestado dessa forma, através de um abraço, a pessoa começava a cair. Eu estava até conversando com a irmã Karen, a Eloá ainda não é batizada, a irmã Karen foi batizada agora no último batismo. Eu abracei a irmã Karen, eu abraço de lado, irmão, eu tento abraçar de lado, por questão de respeito e constrangimento. Eu abracei de lado assim a Eloá, de repente a Eloá foi caindo assim, eu fui caindo do lado dela, eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor ainda hoje me ouve. E foi benéfico para mim? Sim, foi benéfico para mim, mas e para a irmã Eloá? E para essa menina de 16 anos? Eu tenho certeza que são esses momentos de ação do Senhor que começam a transformar vidas. São esses momentos de suporte que a gente dá, esse momento de apoio, esse momento em que nós nos voltamos e nos preocupamos não somente conosco, mas com aquele que está do lado, que vem possibilitando Deus transformar a minha e a tua vida. Sabe, são pequenos gestos que fazem grande diferença na vida de outra pessoa. Eu tenho na minha vida, tem vezes que eu falho, mas eu tenho na minha vida um seguinte princípio. Eu não tenho hoje uma condição financeira muito boa. Hoje a minha condição financeira é muito normal. Mas, todo mês que eu pego um dinheiro, hoje quem controla minhas contas, inclusive, sou minha esposa, então eu não tenho dinheiro nenhum, irmão. Pedir dinheiro, estou lascado. Até para pegar na cantina, eu pego fiado para depois minha esposa pagar. Mas, sempre que ela joga o dinheiro na minha conta, para que eu possa fazer alguma oferta, eu pego metade desse dinheiro e tento abençoar a vida de alguém. Abençoar, atender uma necessidade de alguém. Eu queria fazer muito mais. E a outra metade eu procuro honrar a vida de alguém. Sei, abençoar com um pão de queijo aqui na cantina. Abençoar a vida de alguém com um pão de queijo na cantina. Quantos vieram cansados do trabalho e gostariam só simplesmente de estar comendo pão de queijo? E eu tento abençoar com alguma coisa nesse sentido. Mas honrar é quem não tem a necessidade, mas, poxa, você vê aquela pessoa empenhada na obra de Deus, vê aquela pessoa envolvida no reino, aí eu tento dar alguma coisa diferente para essa pessoa. Como eu falei, é uma limitação em valor, mas um livro, de repente, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que possa honrar. Falar, olha,
Obrigado por tudo que você tem feito pelo reino. Obrigado por tudo que você tem feito pela igreja. Um dia, se eu não abençoei a vida de alguém aqui, vai chegar, irmão. Segura aí na fila. Vai chegar em nome de Jesus, espero que seja com muito, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de te convidar também, por que não te desafiar a fazer isso pela vida de alguém? Sabe, são pequenas ações, pequenas atitudes que você pode ser usado para transformar a vida de alguém. Eu transformei o dia das crianças, de 2 crianças, um dia mais feliz, um dia mais importante. Por que não ser você? Não é atribuição minha, embora faça parte do meu chamado, mas isso não é por obrigação, isso é por prazer. Isso é por você chegar no final do ano e poder contemplar, eu participei da transformação de uma vida. Sabe o canarinho de Jesus, o Gu, aquele que canta aqui, que tem um gogó tremendo? Ele era da outra igreja comigo. Ele não está aqui, né? Posso falar. Ele era da outra igreja comigo lá. E ele era o que lá a gente chamava de discípulo. Alguém caminhava junto comigo constantemente. E ele fala, todo final de culto, eu vim para cá, ele acabou vindo junto. Eu não chamei gente, nem ele, nem o Michael, eu não chamei ninguém. Ele falou de altar aquele dia. Eu não chamo ninguém para vir para a igreja, tá? Para vir para a arena, principalmente que está em outro ministério, pelo amor de Deus. Mas o Gustavo, ele vem todo final de culto, que é um culto extraordinário, abençoado, ele vem, chega para mim assim, ele me abraça e fala assim, obrigado por me permitir estar vivendo isso. Sabe, isso é o que vale no final das contas. É você participar na vida de alguém a ponto de poder acrescer algo na vida dessa pessoa. É isso que de fato tem um grande valor para a gente. E de uma forma muito prática, de uma forma mais prática ainda do que a gente está falando, eu quero entender com você o que aconteceu nesse culto agora de domingo, no domingo agora que teve nos 2 cultos. Sabe, eu tenho o costume de fazer uma chamada minha, assim, de ver quem faltou no domingo na igreja. Não consigo lembrar de todos, gente, minha memória não é boa. Mas eu faço essa chamada na segunda-feira, ou no mais tardar na terça-feira, eu começo a orar por essa pessoa. Eu começo a orar, como eu falei aqui, interceder por essa pessoa. Às vezes por uma família, eu só falo com o marido, eu tento manter alguma coisa nesse sentido. E além de orar, eu também mando uma mensagem. Não tá na minha rotina para estar fazendo isso nas minhas atribuições, nas minhas tarefas, nas minhas obrigações de presbítero da igreja. Não está. Está na importância, está aqui, ó. Está no coração de se importar com outra pessoa. Eu pergunto, olha, eu estava orando por você agora e só estou mandando uma mensagem só para perguntar. Está tudo bem? Coitado. Tem uns que faltam com tanta frequência que acho que já até pega e fala, ô, presbítero está mandando mensagem, estou bem, presbítero, estou bem. E para mim o que mais importa não é que a pessoa, lógico, é importantíssimo a pessoa estar vindo na igreja, recebendo a palavra do Senhor, mas para mim o que importa é ouvir a palavra da pessoa. Está tudo bem. Isso me tranquiliza, isso me dá uma paz no coração. E nesse final de semana passado, nesse domingo passado, a igreja estava bem tomada, mas só o que eu consegui listar, faltaram um pouco mais de 120 pessoas, 120 membros da igreja de Cristo Arena faltaram, 120 pessoas. Rapaz, eu confesso para vocês, não consegui mandar para todo mundo mensagem ainda, mas eu sou uma pessoa a me preocupar, a entender o que Paulo está dizendo aos Colossenses aqui. Eu sou uma pessoa. Qual seria o impacto disso? Qual seria a importância disso nos céus, se tivesse mais um comigo? Sabe, tem gente que eu não notei a falta, a ausência dele aqui. Mas Deus falou contigo e falou no teu coração, olha, não veio, fulano não veio. Por que não ser você também a manifestar esse